Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer este vídeo para ajudar vocês a entenderem melhor sobre alguns assuntos básicos ligados aos investimentos. Então já dá um joinha aí, compartilha nos grupos e se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou respondê-los, tá? Então, qual é o objetivo deste vídeo? Ensinar vocês sobre alguns assuntos básicos ligados aos investimentos, para vocês ficarem mais cientes no momento de tomar uma decisão. Quem tiver interesse em mudar a mentalidade financeira, no link da minha bio no Instagram tem um vídeo com um conteúdo que vai ajudar vocês a ter uma mentalidade de riqueza, tá pessoal? Quem tiver afim, pode ir lá e clicar no link. Então vamos lá? O primeiro assunto que vamos falar será sobre a taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela é definida pelo Banco Central e é usada para controlar a inflação. Todos os dias as pessoas depositam e sacam dinheiro nos bancos. Dependendo do que for maior no dia, os depósitos ou os saques, no final do expediente, o banco fica com o dinheiro sobrando ou faltando em caixa. Não é que ele fique no negativo, há um mínimo obrigatório que deve ficar parado no caixa. Quando falta dinheiro, os bancos pegam um empréstimo de apenas um dia com os outros bancos. E na hora de devolver, paga a diferença com juros. A taxa usada para calcular os juros dessas operações é chamada de taxa Selic. Isso porque os bancos oferecem como garantia títulos do governo que paga com esta mesma taxa Selic. Este nome Selic vem do nome Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o lugar onde fica registrado estes papéis de títulos públicos. Então, como a Selic é definida? A Selic é definida através do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Na verdade, o Copom define meta para a Selic. O Banco Central não impõe por decreto a taxa a ser seguida. O que ele faz, na verdade, é comprar ou vender títulos para influenciar o mercado. Como, por exemplo, digamos que um título público custa hoje no mercado R$ 800 e promete pagar R$ 1.000 daqui a um ano. Isso quer dizer que os juros deste título é de R$ 200, ou seja, este título tem a rentabilidade de 25% do valor investido em um ano. Se o Banco Central quer fazer a taxa Selic subir, ele aumenta a oferta de títulos no mercado. Ou seja, ele começa a vender mais títulos públicos. E pela lei da oferta e demanda, o preço cai, passa para, digamos, R$ 700. Daí todo mundo começa a comprar, porque afinal o preço está mais barato e o valor ganho no futuro será maior. Ou seja, aumenta os juros para o investidor. Dessa forma, o Banco Central induz em aumentar a nova taxa Selic. Mas se o Banco Central quer baixar a taxa Selic, ele vai ao mercado e diminui a oferta de títulos públicos. Ou seja, ele começa a comprar estes títulos, aumentando a demanda. Daí o valor dos títulos sobe, passa para, digamos, R$ 900. E os novos juros vão ficar mais baixos para o investidor. E por que a taxa Selic afeta a nossa vida? Uma premissa básica do mercado é que a taxa de juros varia de acordo com o prazo e com o risco de inadimplência de um empréstimo. Ou seja, quanto mais longo o empréstimo e quanto menos certeza o credor tem sobre a possibilidade de ver seu dinheiro de volta, maior é a taxa de juros cobrada. O empréstimo de um dia de um banco para outro, lastreado em títulos públicos,
é uma operação de baixíssimo risco. Por isso, a Selic é chamada de taxa básica da economia. O banco usa essa taxa para calcular os empréstimos mais arriscados. Quando a taxa Selic sobe, sobe também as outras taxas. Quando a taxa Selic cai, as outras taxas também caem. A taxa de seus empréstimos no banco é necessariamente muito maior que a taxa Selic, porque você não pode dar a garantia do Tesouro Nacional e os seus empréstimos não são de apenas um dia. Então, como a taxa Selic influencia na inflação? No Brasil, a taxa Selic é o principal mecanismo de controle da inflação. De uma forma mais simplificada, funciona assim. Vou dar um exemplo. O dono de uma loja tem 10 bicicletas. À vista, elas custam R$1.000. Num cenário onde a economia vai bem e que os juros estão baixos, existem 15 pessoas na vizinhança dispostas a pagar empréstimos para comprar uma bicicleta. Daí o dono da loja tem um incentivo para aumentar o preço. Ele vai cobrar o máximo que puder até ter 10 compradores para as 10 bicicletas. Esse aumento, quando acontece em vários setores da economia, é chamado de inflação. Quando o Banco Central sobe os juros, aumentando a taxa Selic, os financiamentos ficam mais caros e isso desestimula o consumo das famílias e os investimentos das empresas. Com juros mais altos, uma bicicleta de R$1.000 vai sair, por exemplo, em 12 parcelas de R$100. Aí, em vez de 15 pessoas estar querendo comprar a bicicleta, só vão ter 8 pessoas. E se falta comprador, o dono da loja não tem motivo algum para aumentar o preço. Pelo contrário, ele vai ter que diminuir o preço se quiser vender todas as bicicletas. É assim que o Banco Central utiliza a taxa Selic para controlar a inflação. Agora, outro assunto que vocês precisam saber é sobre o FGC. O que é o FGC? A sigla FGC significa Fundo Garantidor de Créditos, ou seja, ele é uma associação civil sem fins lucrativos. Quem tem por objetivo prestar garantia de créditos aos clientes das instituições participantes do fundo, que são instituições financeiras, como por exemplo os bancos. E de onde vem o dinheiro do FGC? Por não ser um órgão público, o dinheiro não vem do governo. Por determinação do Banco Central do Brasil, todas as instituições financeiras do Brasil que emitem títulos garantidos pelo FGC são obrigadas a se associar ao FGC. Desta forma, elas também são obrigadas a contribuírem mensalmente o valor equivalente a 0,0125% dos depósitos. Resumindo, pessoal, o FGC é um mecanismo para proteger os investidores. No caso de alguma dessas instituições financeiras, venha a decretar intervenção, liquidação ou falência. Como, por exemplo, vamos supor que vocês investiram em algum produto do banco e este mesmo banco faliu. Neste caso, o FGC restitui o valor que vocês investiram, mais o valor dos rendimentos que vocês tinham até a data que o Banco Central decretou a falência da instituição. Mas o FGC só garante até um certo valor por instituição e CPF. É aí que vocês devem ficar espertos. A garantia por instituição e CPF ou CNPJ é de até R$250 mil. Ou seja, se vocês tiverem mais de R$250 mil neste banco que faliu, vocês perdem o investimento que ultrapassou esse valor. Existe um limite de garantia por CPF de até R$1 milhão. Ou seja, o FGC garante também até R$1 milhão por CPF num período de 4 anos, se o valor estiver em outras instituições.
desde que o valor não ultrapasse os R$ 250.000 em cada instituição. Existe uma pequena observação: quando a pessoa tem uma conta conjunto, o valor dos R$ 250.000 é dividido por 2. Ou seja, neste caso, cada CPF será garantido apenas R$ 125.000 pelo FGC. Outra observação é a seguinte: normalmente o FGC leva em média 3 meses para começar a devolver os valores dos investidores que têm direito a essa garantia. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que algum de vocês investiu R$ 10.000 num CDB de uma instituição financeira. Daí, no final de um ano, seu dinheiro estava rendendo um bom valor e você estava muito feliz, mas a instituição que você investiu não segurou o rojão e bateu as botas, decretou falência. Neste caso, você recebe do FGC os R$ 10.000 que investiu, mas os juros que você teve até a data que foi decretada a falência dessa instituição, após a data do decreto, você não recebe os juros do investimento. E quais os investimentos que estão cobertos pelo FGC? O saldo da sua conta corrente, o saldo da sua conta poupança, os CDBs, certificados de depósitos bancários, as LCIs, que é as letras de créditos imobiliários, as LCAs, que é as letras de créditos do agronegócio, as LCs, que é as letras de câmbio, as LIs, que são as letras imobiliárias, as LHs, que são as letras hipotecárias, as operações compromissadas e os RDBs, recibos de depósitos bancários. Ou seja, pessoal, aquela história que investir na poupança de um grande banco é mais seguro que investir, por exemplo, em outros investimentos, é tudo balela. Desde que vocês respeitem o valor teto de garantia do FGC. É muito importante vocês saberem também que o FGC não garante os investimentos de títulos públicos, ações, fundos de investimentos, CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e outros investimentos. Agora vamos falar sobre os investimentos. Primeiro vamos falar da poupança. Então, o que é a poupança? A poupança é uma aplicação de renda fixa simples e acessível para todo mundo. Até menores de idade também podem ter uma conta em seu nome. Para vocês entenderem melhor sobre a caderneta de poupança, ela foi criada pelo imperador Dom Pedro II com o decreto 2723 de 12 de janeiro de 1861, na Caixa Econômica da cidade de Rio de Janeiro, com o objetivo de rentabilizar o dinheiro da população de baixa renda em 6% ao ano. Ou seja, a caderneta de poupança já é bem antiga, tem mais de 160 anos. E isso é uma das causas que leva as pessoas a serem enganadas, pensando que ela é mais segura que os outros investimentos. Tá, e como funciona a poupança? Para vocês colocarem dinheiro na poupança, vocês já sabem. Basta ter uma conta no banco e depositar a quantia de dinheiro que vocês desejarem. Esse dinheiro que vocês emprestam para o banco, através de um depósito em poupança, o banco usa ele para emprestar para outras pessoas ou empresas, cobrando uma taxa maior, como as taxas dos cheques especiais, as taxas dos cartões de créditos, as taxas dos financiamentos, as taxas dos capitais de giros das empresas e outras taxas. E qual é a rentabilidade da poupança? Como vocês já sabem, a poupança é um empréstimo que vocês fazem a um banco. Em troca, vocês recebem uma taxa de rentabilidade. E essa taxa pode ser calculada de duas formas. A primeira forma é a seguinte: se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é de 0,5% ao mês mais a TR. A TR
é a taxa referencial que o Bacen, Banco Central do Brasil, calcula referente às taxas de juros dos CDBs dos 30 maiores bancos aqui no Brasil. E é uma taxa de juros que se baseia em outras taxas, ou seja, ela é calculada através de uma fórmula e normalmente ela varia de 0% a 2%. A TR foi criada no ano de 1991 no Plano Collor 2, com dois objetivos: desindexar os preços e combater a inflação. Existe um detalhe que vocês precisam saber: a TR nunca será negativa e desde setembro de 2017 ela está zerada. Agora, a segunda forma de calcular a rentabilidade da poupança é a seguinte: se a taxa Selic estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será de 70% da taxa Selic mais a TR. Esta é a rentabilidade atual, ou seja, como a Selic hoje está em 3,5% ao ano, a TR está zerada, a rentabilidade da poupança é de 2,45%, ou seja, 70% da Selic. Outra observação importante é quando vocês colocam dinheiro na poupança, o dinheiro rende juros diariamente, mas vocês só têm esta rentabilidade quando cada depósito do dinheiro faz aniversário, ou seja, o famoso aniversário da poupança. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que vocês colocaram R$1.000 na poupança no dia 10 de maio. Então, vocês só conseguirão ter direito aos juros destes R$1.000 no dia 10 de junho, entendeu? Ou 30 dias depois. Caso vocês saquem o valor antes de completar os 30 dias, vocês não terão direito aos juros dos R$1.000. Além disso, existe uma exceção. Se vocês depositarem algum valor nos últimos 3 dias do mês, ou seja, nos dias 29, 30 e 31, o aniversário da poupança só começa a contar a partir do dia 1º do próximo mês. Outra dúvida é a seguinte: a poupança é um investimento? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, pessoal, é que um investimento em renda fixa é quando vocês aplicam dinheiro na intenção de receber juros. Como a poupança te paga juros, então ela é considerada um investimento. Mas como ela é limitada à taxa Selic e muitas vezes perde até para a inflação, neste caso, vocês com dinheiro na poupança estão apenas poupando e não investindo. Então, quais são as vantagens e desvantagens da poupança? As vantagens da poupança são as seguintes. Ela tem isenção de imposto de renda e IOF sobre os rendimentos. Ela não possui taxa de administração, possui simplicidade para abrir uma conta, possui simplicidade para depositar o dinheiro, possui simplicidade para sacar pequenos valores, possui a mesma rentabilidade independente da instituição financeira que vocês tiverem a conta e tem garantia pelo FGC em até R$250 mil por instituição e CPF, limitada a um valor de R$1 milhão a cada 4 anos. Agora, as desvantagens das poupanças é a seguinte: possui liquidez falsa, pois existe limite de saque diário e também perde o rendimento dos juros caso vocês façam saques antes do aniversário da poupança. Possui rentabilidade baixa, em alguns períodos perde até para a inflação. E perda de oportunidades com outros investimentos com maior rentabilidade. Agora, vamos falar sobre outro investimento, que é o CDB. Então, o que é um CDB? A sigla CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Ele é um título de renda fixa que paga juros para o investidor. Sua emissão é feita por bancos para captar dinheiros e financiar suas atividades.
Geralmente o CDB paga juros maior que a poupança, mas o rendimento varia, pois cada banco oferece vários CDBs com variados tipos de taxas. Conforme o valor investido, o período de carência e o prazo de vencimento. Os CDBs possuem três tipos diferentes de rentabilidade. O CDB pré-fixado, com um juro anual definido antes que você faça a compra. O CDB pós-fixado, atrelado à variação de algum índice, onde normalmente o índice é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. De modo geral, o valor do CDI segue próximo ao da taxa Selic. Ou seja, quando você investe no CDB pagando uma taxa de 100% do CDI, é praticamente a mesma coisa que receber uma taxa de 100% da Selic. E o último, existe o CDB híbrido, que mescla as outras duas formas de rentabilidade, a pré-fixada e a pós-fixada. E como funciona um CDB? O melhor seria vocês abrirem uma conta numa corretora para acessar esses títulos de CDBs e comprar aqueles que encaixem no perfil e no objetivo de vocês. Depois que vocês fazem o investimento, o dinheiro fica aplicado e na data de vencimento do título, vocês recebem o valor que investiram, acrescido dos juros do período. A quantia total que vocês recebem já vem líquida, pois é descontado o imposto de renda na fonte. O imposto de renda do CDB é cobrado conforme a tabela regressiva. Ou seja, quanto maior for o período de vencimento do CDB, menor será o imposto que vocês vão pagar. A alíquota máxima cobrada é de 22,5% para investimentos com vencimentos inferiores a 6 meses. A segunda alíquota é de 20% para investimentos com vencimento de 6 meses a 1 ano. A terceira alíquota é de 17,5% para investimentos com vencimento de 1 ano até 2 anos. E a menor alíquota de 15% é para os investimentos com vencimentos acima de 2 anos. Não esqueçam que a taxa é cobrada apenas sobre o rendimento, ou seja, sobre os juros que vocês recebem, e não sobre o valor total do investimento. Além do imposto de renda, se vocês deixarem o dinheiro no CDB por um período menor que 30 dias, é descontada a alíquota do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é um imposto agressivo, pois chega a 96% para um dia de aplicação, mas depois vai reduzir em 3% de imposto ao dia conforme o tempo vai passando, até zerar quando completar 30 dias investidos. Agora, quais são os prazos do CDB? Vocês precisam ficar atentos a 2 prazos: a data de vencimento do CDB e a data de carência do CDB. A data de vencimento é a data certa para vocês resgatarem o valor que vocês investiram, mais os juros referente ao período contratado. Ou seja, podem ter vencimentos com prazos, por exemplo, de 1 ano, 2 anos ou 5 anos. Apesar de ter um prazo para vencimento, cada CDB tem uma liquidez diferente. Existem CDBs que possuem liquidez diária, possibilitando resgates antes da data de vencimento, e em outros casos, a liquidez do CDB é baixa, podendo resgatar o valor apenas no dia correto. Quem define a data de vencimento e a liquidez dos títulos é a instituição financeira que emitiu. Então, pessoal, fiquem atentos a estes detalhes quando forem investir. Além do prazo de vencimento, alguns CDBs têm uma data de carência, ou seja, é um período mínimo que vocês precisam ficar com o título até poder ter liquidez diária. Aqui é bom vocês terem uma atenção.
porque existem muitos CDBs que oferecem a carência na mesma data de vencimento. Isso significa que vocês terão que carregar o título até o fim. É importante vocês entenderem qual é o prazo de carência, o prazo de vencimento e a própria liquidez do CDB que vocês desejam. Porque com isso vocês fazem boas escolhas na hora de comprar um CDB, encaixando os prazos no seu planejamento financeiro e não perdendo dinheiro com resgates antecipados. E qual é o investimento mínimo que vocês podem fazer no CDB? O valor varia conforme cada CDB. Podem existir títulos que aceitem a partir de R$1. Em outros casos, o investimento mínimo pode ser de R$100 ou valores bem maiores, como R$10.000, por exemplo. Esses valores dependem da instituição financeira que está emitindo o título. Então, quais são as vantagens de investir num CDB? As vantagens de investir em CDBs são as seguintes. Primeiro, ter a segurança de investir em renda fixa, porque ele é uma renda fixa. Ter a proteção do FGC, garantido o saldo da aplicação até o valor teto de R$250.000 por CPF e por instituição, com possibilidade de teto até de R$1 milhão em diferentes instituições financeiras, com renovação a cada 4 anos. Ter um investimento seguro e com possibilidade de rentabilidade maior que a poupança. Em alguns casos, ter um investimento com liquidez diária, que vocês podem sacar a qualquer momento, caso aconteça algum imprevisto na vida de vocês, e possibilidade de ter uma rentabilidade maior, caso abra mão da liquidez, porque diminui a taxa do imposto. E a variedade de títulos existentes no mercado, podendo escolher o CDB que melhor encaixa no planejamento financeiro de vocês. Agora, as desvantagens de investir em CDB são as seguintes. É um investimento tributado pelo imposto de renda, ou seja, quanto menor o prazo do resgate, maior a taxa de alíquota que vocês pagam. Mesmo assim, é bom vocês calcularem a taxa de rentabilidade líquida para ajudar na comparação com outros investimentos. Além do imposto de renda, ainda existe a desvantagem do IOF, que cobra uma taxa agressiva, mas ela é zerada ao completar 30 dias. Outra desvantagem é o prazo de vencimento, com exceção dos CDBs com liquidez diária, porque pode acontecer um imprevisto e vocês ter que sacar o valor antecipado. Existe também a desvantagem do prazo de carência, em que o valor não pode ser resgatado antes deste período. Além disso, em alguns casos, a taxa de administração é uma desvantagem. E ainda pode existir a desvantagem com cobranças da taxa de corretagem. Então, pessoal, é só isso, tá? Espero ter ajudado vocês com mais este vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentam aqui embaixo, que eu vou responder a todos, tá? E se alguém de vocês não está inscrito no meu canal do Instagram ou no meu canal do YouTube, inscrevam para vocês receberem os novos vídeos e as novas lives que eu fizer, tá, pessoal? Então, eu termino por aqui. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia. Valeu!